Boa noite, meus amigos. Como já conversei com alguns de vocês, eu vou mandar uns vídeos para vocês onde eu explico a matéria que eu estudei no dia, né? Então, assim, a intenção não é ensinar nada a ninguém, então somente para a gente poder discutir alguns temas por aqui, certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estudar a teoria do crime, certo? A teoria do crime que é um assunto muito importante da base de direito penal, né? E para começar, a gente vai conceituar o que é crime, qual é o conceito de crime, né? Então nós temos o conceito material e o conceito formal de crime, certo? Para o conceito material, crime seria o quê? Toda conduta que causar lesão ou que exponha a perigo um bem jurídico protegido. Ou seja, para o conceito material de crime, o que é crime? É toda conduta. Aí aqui a gente já tem um conceito importante, que é o conceito que a gente vai ver daqui a pouco, o conceito de conduta, certo? Que causa uma lesão, tem que causar uma lesão ao bem jurídico protegido, certo? No conceito formal, o crime é o quê? É toda conduta, de novo a conduta, prevista em lei como criminosa, sob ameaça de uma sanção. Ou seja, já para o conceito formal, o crime é o quê? Uma conduta que está prevista em lei como uma conduta criminosa e dessa conduta criminosa vai se ter uma sanção, certo? É importante aqui a gente esclarecer que, embora sejam conceitos diferentes, os dois se complementam, certo? Um não vive sem o outro, tá ok? Existe também ainda o conceito de crime como sendo o conceito analítico ou estratificado de crime. Nesse conceito analítico ou estratificado de crime, a gente vai estudar o crime de acordo com os seus substratos, ou seja, a gente vai pegar o crime e vai dividir o crime, certo? Vai estratificar o crime para poder estudar melhor, certo? Para esse conceito de crime, estratificado de crime, nós tivemos durante os tempos várias correntes que tentaram discutir sobre isso, certo? A primeira corrente, ela dizia que o crime era o quê? O crime era o fato típico. Só considerava como substrato do crime o fato típico, certo? Depois veio outra corrente que seria, e disse que o crime seria o quê? Fato típico mais a ilicitude. Só que essa corrente ela não levava em conta a culpabilidade. Então veio uma terceira corrente mais evoluída e disse o quê? O crime é o quê? O fato típico, a antijuridicidade, que é a ilicitude, e a culpabilidade, ou seja, ela já englobou a culpabilidade dentro do conceito de crime, certo? Essa corrente é a majoritária, certo? É a corrente que a gente vai estudar sempre como o quê? O fato típico, ou o crime é um fato típico, antijurídico, culpável, certo? Ou seja, vai levar em consideração o fato típico, a ilicitude da conduta e a culpabilidade, certo? Existe ainda outra teoria, que é minoritária, que diz que o fato típico, o crime seria o fato típico, a ilicitude, a culpabilidade e inclui ainda a punibilidade. Só que essa corrente ela não vigora, ela é a minoritária, certo? Então, aqui eu fiz um quadrinho para colocar melhor as ideias na cabeça, certo? Como foi que eu fiz esse quadro? Fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Dentro do fato típico, o que é que a gente tem? A gente tem a conduta, resultado, o nexo causal e a tipicidade, certo? A conduta com o dolo e a culpa, e essa conduta ela pode ser comissiva ou omissiva. Isso a gente vai estudar mais lá para frente, certo? Então, conduta, resultado, o nexo causal e a tipicidade, certo? Dentro da ilicitude, o que a gente vai ter? É a teoria da ratio cognoscente, certo? E são causas de exclusão da ilicitude, quais? A legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito e as causas supralegais de exclusão da ilicitude. E na culpabilidade, nós vamos ter o quê? A imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta adversa, certo? Então, faça um quadrinho, assim, colocando no quadro mesmo, fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Ilicitude, a teoria da ratio cognoscente
as causas de exclusão da licitude: estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade, exercício regular do direito e as causas supralegais, certo? E na culpabilidade, a imputabilidade, potencial e ilicitude da conduta e exigibilidade de conduta adversa, certo? Isso aqui cai muito em prova, né, na verdade. Eles tentam confundir sempre a gente. O que é, coloca lá o caso concreto e aí coloca a exclusão da conduta, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. Uma causa de exclusão da conduta, aí ele coloca como quem está excluindo a ilicitude, certo? E sempre lembrando que, quando a gente for analisar o fato concreto para ver se a conduta ela é crime, certo? Primeiro a gente vai olhar o quê? As escadinhas. Qual é a primeira escadinha? Fato típico, certo? Depois o fato é típico. Aí vamos ver então se a ilicitude do fato, certo? O fato é ilícito, então vamos ver o quê? O terceiro extrato, que é a culpabilidade, certo? Somente depois de fechar toda essa análise é que a gente vai ter com uma conduta criminosa, certo? Vamos estudar agora um pouquinho do fato típico, certo? E o primeiro extrato que a gente vai analisar é o que? A conduta, certo? Então, o que é conduta? O crime, ele vai ser sempre proveniente de uma conduta humana. O que quer dizer isso? Que uma conduta de um animal, de um cachorro, por exemplo, ela não vai ser uma conduta criminosa, certo? Ela vai ter a conduta do cachorro, mas ela não vai ser uma conduta criminosa. Por quê? A conduta é sempre uma conduta humana, nunca por exemplo, de um animal. Vamos ver agora aqui as teorias da conduta, certo? Teoria da conduta. Duas são as principais teorias que são debatidas no Brasil, principalmente. Existem outras, mas as que mais são debatidas aqui no Brasil são a teoria causalista e a teoria finalista, certo? Da conduta. Para a teoria causalista, a ação ela é sempre comissiva. Ela a primeira coisa importante aqui, ela nunca é omissiva. Para os causalistas, toda ação ela é comissiva, certo? Quem são os expoentes dessa teoria? List, Belling e Rodbruch, certo? Os nomes não são tão importantes, mas é bom a gente saber, né? Para a teoria causalista da ação, qual o conceito seria? Que a ação humana é um movimento voluntário que causa uma modificação no mundo exterior. Ou seja, primeira coisa importante, já na teoria causalista a gente tem o quê? A ação humana, certo? E um movimento voluntário, ou seja, a gente já tem aí um ponto importante, que é o quê? O movimento ele tem que ser voluntário, certo? Mas note que aqui a gente não tem o resultado, entendeu? A diferença vai ser basicamente essa, da teoria causalista para a teoria finalista, que na teoria causalista a gente não tem o resultado. O agente ele não prevê o resultado, certo? Todo o movimento voluntário. O que seria esse movimento voluntário? É a manifestação de vontade. É toda conduta voluntária resultante de um movimento corporal. Ou seja, para que você tenha a conduta, eu tenho que fazer um movimento. Por exemplo, pegar a caneta, certo? É um movimento voluntário. Então, toda ação humana, ela é de quê? De um movimento voluntário. Ela tem que ser voluntária esse movimento. Pronto. Outro ponto importante aqui, que a gente tem que olhar. Lembra do quadrinho que eu falei? Do fato típico, sendo conduta, e nessa conduta, o dolo e a culpa. Aqui, para essa teoria causalista, para os causalistas, a culpa, o dolo ou a culpa, ele não estaria aqui dentro do fato típico. Ele estaria lá na culpabilidade. Ou seja, ele só era analisado lá no final. Lembra que eu falei que a gente tem que analisar primeiro o fato típico, se é fato típico, depois se é a ilicitude do fato, e lá no final a culpabilidade? Então, a principal diferença, uma das principais diferenças é essa, é que para a teoria causalista, o dolo e a culpa, eles estão lá no último elemento do crime, da culpabilidade. E a gente vai ver agora que para os finalistas não, eles trouxeram o dolo e a culpa para a conduta, certo? Então, é uma diferença grande e que
cai muito em prova, né? Eles, como eu falei, eles tentam confundir, sempre colocando o quê? Que na teoria finalista, o dolo e a culpa era verificado na culpabilidade, ou o contrário, que a teoria causalista, o dolo e a culpa está dentro da conduta, do fato típico. Não, é errado. Para os causalistas, o dolo e a culpa estava lá no último elemento, na culpabilidade, certo? Outro ponto importante, o resultado ele tem sempre que ser o quê? Um resultado criminoso, né? O fato de eu pegar uma caneta é uma ação minha, é uma ação voluntária? É, certo? Teve o resultado, teve, eu peguei a caneta, mas esse resultado ele não foi criminoso. Então, para o direito penal, para o conceito de crime, não tem nenhum problema, né? Pronto. Para Messinger, essa teoria ela se limitava tão somente a analisar o que o agente fez e não o que o agente quis fazer com o seu movimento, certo? Ou seja, aqui a gente está percebendo que não tem o quê? Como é que se diz? Fugiu a palavra. Peraí. O agente ele não tem a finalidade. Aqui no conceito causal, para os causalistas, o movimento seria sem finalidade, certo? A gente não prevê o resultado, como a gente vai ver na teoria finalista, certo? Tô aqui colando mesmo, viu? Porque primeira vez que eu faço um vídeo, então vamos lá. O conteúdo dessa conduta, a finalidade, era analisado só na culpabilidade, como eu já adiantei, né? Quais foram as críticas feitas contra essa teoria? Várias críticas. As principais. Ela não explica porque a conduta não tem a tentativa, na verdade, ela não é explicada porque a conduta é desprovida de finalidade. Como é que eu vou explicar a tentativa se eu não tive se o meu movimento voluntário não teve nenhuma finalidade? Entendeu? Então a tentativa não era explicada. Também não era explicado o quê? Os crimes omissivos. Por quê? Porque para eu me omitir de praticar uma ação, eu tenho que ter vontade, entendeu? E o que é a omissão? É você não praticar a conduta, é você não praticar o movimento voluntário, né? É de ver, por exemplo, como se dá o exemplo de alguém que está morrendo e você deixa a pessoa lá morrer, né? Ou como no outro exemplo da pessoa que está... Enfim, é a omissão. A omissão é o quê? É você não fazer o movimento. Como é que a teoria que diz que tudo se baseia no movimento sem uma finalidade, né? Então não tem como essa teoria explicar os crimes omissivos, certo? Não conseguia explicar os especiais fins de agir, porque para ela a conduta não tinha uma finalidade, e também não explicava os crimes praticados pelos inimputáveis, certo? Então, essas eram as principais críticas que a doutrina tinha sobre a teoria causalista, certo? Agora vamos para a teoria finalista. Quem foi que criou a teoria finalista? Hessel, certo? Hessel, para criar a teoria finalista, que tem muita base filosófica, certo? Ele procurou essa base filosófica principalmente em quem? Em Platão, em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, Kant, Hegel, certo? Então, ele procurou essa base filosófica do finalismo nessas obras. Então, se cair em prova, acho pouco provável, mas caso caia, né? Aí a gente já sabe que ele procurou essa base filosófica. A base da doutrina ou da teoria finalista, ela é filosófica, ela não é nem jurídica, tanto jurídica, ela é filosófica, ele foi buscar na filosofia, certo? Pronto, na teoria finalista, o que foi que aconteceu? Como eu já adiantei, né? O dolo e a culpa, ou seja, a vontade, ela saiu do último extrato do crime, da culpabilidade, e veio cá para o primeiro, para o fato típico, para a conduta, certo? Então a conduta passou, o dolo e a culpa, ele passou a ser explicado logo no primeiro substrato do crime, no fato típico, certo? Essa foi a maior mudança da teoria finalista para a teoria causalista. Outra mudança também foi o quê? Como no próprio nome da teoria já diz, a teoria finalista. O que é que ela diz agora? Que a conduta, ela é
provocada por um movimento, por uma ação humana, mas esse movimento, essa ação humana, ela tem o quê? Uma finalidade, certo? Ela não é mais um movimento sem vontade, sem nenhuma finalidade. Então, com essa mudança, passou a se explicar muita coisa que a teoria causalista não explicava. Pronto, uma frase que Hegel dizia é que a finalidade é evidente. Por que a finalidade é evidente? Porque a finalidade, ela prevê um resultado, certo? E a conduta é cega. Por que a conduta é cega? Porque na conduta, porque a causalidade, desculpa, é cega. Porque na causalidade a conduta era desprovida de finalidade, ou seja, é cega, ela não olha para frente, ela tá vendo ali e pronto, entendeu? Críticas de Messinger à teoria de Hegel. A principal crítica dele é que, para ele, a teoria não explicava os crimes culposos, já que, nesse caso, não se queria atingir o resultado. Por quê? Na teoria de Hegel, né, a finalista, o que é que ele dizia? Que a conduta é a ação humana voluntária que busca uma finalidade. O que é que acontece nos crimes culposos? Nos crimes culposos você não quer atingir a finalidade, né? Você atinge porque não houve um dever de cuidado, né? Ou do dever obrigatório de cuidado. Então, você não atingiria o resultado, você não quer atingir a finalidade. Então, a teoria não explicava isso. Aí o que foi que Hegel fez? Alterou a sua teoria para explicar que nos crimes culposos, o agente realmente ele não quer o resultado. Qual seria a grande diferença? Então, para ele, o agente, quando ele quer praticar uma conduta dolosa, o que é que ele quer? Ele quer praticar um ilícito com os meios para praticar esse ilícito, pega os meios para praticar esse ilícito e chega de um resultado também ilícito, certo? Na culpa, o que é que aconteceria? O agente ele pratica um fato, mas esse fato ele não é ilícito, ele não quer chegar a um resultado ilícito. O que é que acontece? Nos meios de execução, é que por um descuido dele, ele acaba praticando a conduta que ele não queria, uma conduta ilícita, certo? Então, qual é a grande diferença? No dolo, nós temos fato ilícito, meios empregados e resultado ilícito. Na culpa, não. Na culpa, a gente tem um fato, sem ser um fato ilícito, os meios, que são os meios empregados, o resultado lícito. Fato lícito, resultado lícito. Meios empregados é que eram meios que, por um descuido do agente, acaba cometendo crime, o crime culposo, certo? Ver se tem mais alguma coisa aqui relacionada a isso. Sim. O nosso Código Penal é finalista, né? Ele não é causalista, ele é finalista, certo? Já vi caindo também questão em prova, então tem muito cuidado com isso. Vai lá se verificar que nosso Código Penal, ele é finalista, certo? Nós temos ainda a ausência de conduta, certo? Quando é que se dá a ausência de conduta? Quando, por exemplo, a coação física é irresistível. Como é que se dá a coação física irresistível? Um exemplo, Rodrigo. Eu pego o agente, me prende, certo? Pega a minha mão, amarra a minha mão, pega a minha mão, coloca uma arma na minha mão e me faz atirar na outra pessoa, certo? É uma coação física irresistível. Por quê? Não era minha vontade praticar aquele ato, certo? Eu pratiquei por quê? Por uma inervação muscular que alguém criou em mim. Não foi eu que quis fazer aquilo, certo? Então, nesses casos, a gente tira o quê? A conduta. Então, o fato é o quê? Atípico. Não tem tipicidade, certo? Outro caso, o estado de inconsciência. Sonambulismo,
quando tá hipnotizado, certo? Porque não foi a vontade da pessoa, não era aquela, certo? Então, ele tira também o quê? A atipicidade do crime, certo? Isso eu já vi muito em prova, perguntando se sonambulismo, uma pessoa que comete o crime, quando tá em estado de sonambulância, é isso mesmo, sonambulância? Não sei não. Quando tá sonâmbulo, né? O que é que aconteceria? A pessoa responde pelo crime, tentado, pelo crime consumado, retira o quê? Aí ele gosta de fazer aquele joguinho, de dizer que retira a imputabilidade, retira a ilicitude. Não, retira o quê? A atipicidade. Por quê? Lembre que a gente ainda está no primeiro substrato do crime, que é a conduta, certo? Pronto, como eu coloquei aqui na observação. E também tem os movimentos reflexos, né? Só para não esquecer. Os movimentos reflexos também não há conduta voluntária, né? Por exemplo, eu tô mexendo na tomada e alguém tá perto de mim. E aí, quando eu tô mexendo na tomada, bota alguma coisa lá e toma um choque. E nesse choque, meu cotovelo bate no rosto de alguém, certo? Foi um movimento involuntário meu. Então, retira também o quê? Mesmo que eu tenha provocado uma lesão, né, na outra pessoa, eu não vou responder pelo crime de lesão corporal. Por quê? Porque o meu movimento foi um movimento reflexo, certo? A pessoa que estava perto de mim, que não se preocupou em manter uma distância segura, já que eu estava mexendo na tomada, né? Eu coloquei aqui para lembrar, né? Se cair na prova, lembrar que, por não serem movimentos voluntários, como eu já te falei, né? Retira a conduta. Logo, não há o quê? Tipicidade. Sempre lembrar disso. Isso cai bastante em prova, certo? No caso das pessoas jurídicas, o que acontece? Então, a doutrina majoritária entende que a pessoa jurídica, ela não comete crime, certo? Quem cometeria crime seria só quem? Os administradores, os sócios, né? Então, isso também cai muito em prova, cai bastante em prova. A pessoa jurídica, ela não comete crime, certo? Existe a exceção? Existe. Qual seria a exceção? O STF e o STJ, com fundamento no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, e no artigo 3º da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, certo? Ela admite a imputação do crime ambiental à pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica comete crime? Em regra, não. Existe uma exceção, que é a dos crimes ambientais, certo? Então, tanto para o STF quanto para o STJ, eles admitem sim que a pessoa jurídica pratica crime no caso de crimes ambientais, mas só nesses casos, certo? Pronto, outra mudança também que teve, ainda falando em relação aos crimes ambientais, até 2013 tinha que haver a dupla imputação nos crimes ambientais. O que era a dupla imputação? Era tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, o administrador, figurarem no polo passivo, né, como réus, né? Depois de 2013 houve uma mudança na jurisprudência do STF e do STJ, certo? E agora não é mais necessário essa dupla imputação. Então, se perguntar o que é a dupla imputação, já sabe o que é. Antigamente, antes de 2013, que nos crimes ambientais tinham que figurar tanto no polo passivo, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, na pessoa do administrador geralmente, né? Então, mas isso não é mais obrigatório. A pessoa jurídica pode figurar no polo passivo sozinha, certo? Bom, pessoal, aí aqui agora já é outro assunto, dolo e culpa, que a gente vai gravar outro vídeo depois, certo? Espero que gostem. E se gostarem, me dê um feedback aí, o que tá ruim, o que pode melhorar, certo? Que aqui é mais pra gente estudar mesmo, viu? Tchau, tchau.